Meu querido e querida, graça e paz, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre identidade em Cristo como fundamento da harmonia racial? Ao refletirmos sobre o Dia da Consciência Negra no Brasil, somos confrontados com a realidade de que, como sociedade, não estamos curados do racismo. A observação do ex-presidente americano Barack Obama de que o racismo ainda é uma força que divide a sociedade ecoa em nossos contextos diários. Essa data nos convida a ir além da simples observação e buscar uma resposta transformadora. E podemos buscar essa resposta onde? A palavra de Deus nos ensina em Apocalipse 5, 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa poderosa visão do apóstolo João nos revela o destino final da igreja, uma multidão diversa, unida não por semelhança cultural ou étnica, mas pelo sangue do Cordeiro. Relendo esse texto, somos lembrados de uma verdade profunda. Para o discípulo de Cristo, a harmonia racial é, antes de tudo, uma questão de sangue, o sangue de Cristo. É um pilar do Evangelho e não apenas uma pauta social, é uma ação profética. O Evangelho nos mostra que a raiz do racismo está no coração humano. Como observou Nelson Mandela, dizendo: ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. O teólogo John Piper nomeia biblicamente a raiz desse ódio aprendido quando ele diz: o coração que acredita que uma raça tenha mais valor do que a outra é um coração pecador. E esse foco pessoal sobre o termo racismo não exclui a expressão desse pecado de maneiras estruturais, por exemplo, em leis e políticas que aviltem ou excluam pessoas com base na raça. Essa realidade estrutural não é uma observação abstrata, distante. Como cristãos e discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos encarar a nossa própria história. O historiador José Carlos Barbosa, na obra Negro Não Entra na Igreja, Espia pela Banda de Fora, documenta dolorosamente como o protestantismo histórico em nossa nação muitas vezes foi conivente com a escravidão e perpetuou a segregação racial. A metáfora do título é um soco em nosso estômago. Ela descreve uma estrutura de pecado onde o negro, mesmo que evangelizado, era mantido à margem, espiando do lado de fora da comunhão plena. Se o problema é tão profundo no coração e em nossas próprias estruturas e história, não pode ocorrer uma solução superficial. É por isso que nossa identidade precisa ser firmada na cruz. Muitas vezes nos definimos por características secundárias, como somos brancos, latinos, asiáticos, judeus, palestinos, portugueses, espanhóis, mas a nossa identidade primária em Cristo define todas as outras. Não deixamos de ser quem somos, mas a nossa posição em Cristo se torna o centro. Nossa identidade é crucial, pois a forma como nos vemos determina como nós vivemos. O apóstolo Paulo disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Nosso Deus não pede que neguemos as nossas origens. Ele pede que jamais elas se sobreponham à nossa identidade em Cristo. A redenção de Apocalipse 5 não apaga as tribos, línguas e nações. Ao contrário, ela as compra para Deus, unindo-as sob o sangue do Cordeiro. Meu querido e minha querida, abrace a sua raça, abrace a sua cultura, mas submeta tudo isso ao senhorio de Cristo. E entenda que o racismo é pecado, discriminação é um pecado, e como pecado, além de ofender a ordem criada de forma harmônica por Deus, de que nós possamos conviver como irmãos e irmãs, amigos e amigas, também é pecado, também é contra as regras que regem a sociedade. Que possamos superar esse mal e em amor, em uma identidade e numa harmonia transformada, possamos viver de uma maneira equilibrada, abençoada e abençoadora
para o louvor da glória de Deus.